Bom dia. Vamos lá? Livro do profeta Zacarias, últimos livros do Antigo Testamento. No capítulo 1, no verso 3, diz assim: Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, essa passagem ela é curta, é um livro de um profeta menor, não menor em importância, mas menor no tamanho, no compêndio literário que foi deixado, mas assim como Ageu, né, as riquezas contidas no livro são grandes. Zacarias e Ageu eram contemporâneos. Eles estavam passando por um tempo de letargia, né, de dormência mental. O povo não estava voltado para Deus, né? E aí a raiz desse versículo, né? Esse versículo é um comunicado de Deus, que aqui se apresenta como o Senhor dos Exércitos. Então, Deus se coloca como uma autoridade militar, né? Com a presença muito grande. E o chamado de Deus é: tornai-vos para mim. Esse versículo é uma das bases, né, da doutrina esquecida, como diz Paul Washer, né? A doutrina da regeneração. Como é importante e como nós temos que voltar a pregar em nossos púlpitos, a falar em nossos estudos, a estar presente em nossas conversas, e quanto é importante que isso se torne uma realidade em nossa vida. Infelizmente, hoje em dia, nós estamos face a um tipo de mensagem, né? Não quero utilizar a palavra evangelho distorcido, porque o evangelho ele não pode ser distorcido, né? O que estão fazendo é uma mensagem aí com um contexto filosófico pseudo baseado na Bíblia, mas não baseado na Bíblia, né? São textos pegados fora do seu contexto e sendo adicionado heresias e coisas de autoajuda e promessas diabólicas, né? E enquanto a gente esquece a maior verdade da Escritura, né, que é a questão de se nascer de novo, a questão de se morrer para o mundo, né? É tão necessário e urgente uma mudança radical, né? A gente gosta de falar, nossa, nós somos, né, eu escuto alguns jovens dizendo, não, uma juventude radical, né? A coisa mais radical que existe na Escritura, né, o termo tão radical usado, está ligado à regeneração, né? Em Colossenses 3:5 diz que nós temos que fazer morrer a nossa natureza, né, terrena. Então, quer algo mais radical do que esse termo, morte? Fazer morrer? Não tem como, né? E isso tem sido esquecido. A gente está com o evangelho sendo colocado fora, esquecido, e estamos muito omissos, muito permissivos. Isso é um problema, porque isso tem gerado monstros dentro da igreja. Isso tem gerado verdadeiras aberrações. É muito complicado você pensar que Deus, né, ele mudou a vida do seu próprio filho. Ele reescreveu a vida do seu próprio filho e em favor de nós, e a gente querer ousar viver de uma velha forma para ele.
Isso chega às raias do absurdo. Não existe salvação sem transformação. Não existe salvação sem metanoia. Não vai haver uma vida feliz, uma vida contente. Isso é outra coisa também, né? Tem uma busca frenética por uma alegria, né? Por um gozo que às vezes nem procede das Escrituras, mas há essa busca e as pessoas não querem morrer, né? Uma síndrome de Nicodemos, né? Não entendemos que é necessário nascer de novo. É necessário nós nos voltarmos para Deus. Nós gostamos de falar, queremos dar uma virada em nossa vida. A gente gosta de falar que quer morrer para o mundo e viver para Deus. Mas acho que na verdade, então a gente está cheio de zumbi dentro da igreja. E a gente, né, mortos-vivos, né? The Walking Dead cristão. Só que até eu estou errado nesse pensamento, né? Porque se estamos assim ainda vivos demais, né? Nós não somos igreja. Nós vamos agora a um retiro onde o tema #somos igreja. Nós não somos igreja, nós não somos a igreja, a noiva de Cristo, até que sejamos regenerados. Porque senão a igreja de Deus estaria corrompida, e a igreja de Deus não está corrompida. Ela é imaculada. O problema é que a gente chama de igreja quem não é igreja. Entendeu? É necessária uma regeneração. Deus tem que transformar as nossas vidas. Nós estamos desviados dentro da igreja. Os seus atos, palavras, seus pensamentos, eles não condizem com o que é ser cristão. Nenhum cristão dos séculos anteriores não são parecidos com alguns crentes que se dizem cristãos hoje. Nada te corrobora como ser cristão. Nenhuma das suas palavras, nenhuma das suas reações, ações, seus pensamentos que são evidenciados pelas suas palavras também se parece mais com joio do que com trigo. E o problema é que você está levando o nome da igreja para o buraco junto com você. E isso tem que ser parado. Nós temos que ser igreja de verdade. Temos que nos arrepender. O caminho é o arrependimento. É necessário um arrependimento, uma contrição verdadeira que nos vai levar a uma mudança de vida. Essa mudança de vida é necessária. E, Diego, mas é muito difícil, eu sei, por isso que nós temos o Espírito Santo no processo de santificação. E nós temos uma promessa. Eu posso te dar 2 promessas aqui. No próprio versículo diz que Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele da autoridade, se tornaria para nós. Deus é fiel. No momento em que nós desejamos morrer para o mundo de verdade, morrer para a rebeldia contra os pais, morrer contra a rebeldia contra o seu líder, morrer contra o preconceito contra outras pessoas, morrer contra a falta de perdão, morrer contra todas essas estruturas carnais, lá em Colossenses 3:5, fala um monte delas. Você pode dar uma lida. No momento que a gente tem vontade de fazer morrer tudo aquilo ali, fazer morrer, não é desmaiar, não. É fazer morrer, é não praticar nunca mais. E nós percebemos a nossa limitação e a nossa vileza, o Espírito Santo vem nos ajudar. Porque Deus fala que Ele se tornaria para nós outros também. Porque Ele sabe que nós precisamos do Espírito Santo. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la.
Ele completa a obra em nossas vidas. Ele começou. Jesus é a excelência nos vasos de barro. Ele nos santificará. E Ele está fazendo isso aqui hoje. Ele está fazendo isso com você. Se de repente você ainda não teve esse encontro, essa mudança, se você ainda não se tornou, não se voltou para Ele, que você possa hoje, nessa semana, fazer isso. Mudar os seus caminhos. Os seus caminhos estão te levando para a perdição. E talvez hoje eu estou aqui para te falar que Deus quer se voltar para você, mas você precisa se voltar para Ele. Meu nome é Diego Ramos, esse aqui é o Clube Santo, e meu desejo para você é que você se volte para Deus e seja santo todo dia.